temos aí 5 minutinhos já. Podemos começar, doutora? Aos nossos queridos colegas que estão acompanhando essa live, tá bom? Eu me chamo Eveline França Bezerra, sou aí parceira do escritório REM Advogados. O escritório REM Advogados preparou um circuito de lives que trazem aí temas da atualidade, procurando trazer sempre uma informação clara para os nossos amigos, clientes, né, e parceiros. Então, a live de hoje, o tema é a estrutura organizacional na advocacia, tá bom? Então, a gente convidou aí a nossa advogada parceira, a doutora Isabela Esperança, que eu vou passar a palavra para que ela se apresente daqui a pouco. Também queria apresentar a nossa colega Giane Lozano, que é a nossa intérprete de Libras, tá bom? Ela está aparecendo na nossa apresentação do YouTube. Então, seja bem-vinda, Giane. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É muito especial para a gente saber que a gente está atendendo os nossos amigos e clientes que têm essa necessidade tão especial. Tá bom? Doutora Isabela, queria passar a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho aí da tua história na advocacia. Oi, boa noite. Espero que estejam conseguindo me ouvir bem. É uma honra participar de uma live como essa, um escritório tão querido e conceituado aqui em Manaus, com uma pessoa querida como essa, que já é destaque. E, assim, esse tema, ele nos remete a diversos nichos. Mas hoje a gente vai tentar ligar abordando um pouco mais voltado para a advocacia e aí vir para as empresas em si, não é isso, Ivy? Mais ou menos nesse sentido, né? Eu sou advogada aqui em Manaus, atuo em alguns outros estados também do Brasil, mas basicamente a minha paixão, o meu amor é família. E talvez vocês se perguntem como que eu vim parar nessa live, mas porque a administração e a advocacia, elas estão interligadas. E uma é tão importante quanto a outra. Um escritório que sabe onde quer chegar, que sabe onde estão os seus fundamentos, as suas diretrizes, ele vai ter que ter uma estrutura muito bem fundamentada, ele vai ter que entender de estrutura organizacional. E por isso o REM trouxe, né, essa ideia maravilhosa que muitos escritórios não lidam, que preferem lidar com o assunto material em si, quanto a direito, espécie, previdenciário, civil, mas que, né, aqui você precisa entender também como funciona o nicho para saber que, entre outras palavras, ainda que o nosso código não aceite esse termo, mas o escritório é uma empresa, né? Então, somente... Não sei por que não saiu o som. Aí ele consegue me ouvir. Melhorou. Enquanto isso, quero avisar que essa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube, ok? Pode ir lá visitar, começar a seguir. A gente está preparando vários conteúdos muito importantes para colocar no nosso canal, para trazer aí conhecimento, né, aos nossos colegas advogados. Tá bom? Conhecimento, informação, novidade. Ok? Agora tá ótimo. Sim, o Bené colocou aqui que agora está ótimo. Tô me sentindo na Globo com o Faustão. Então, doutora, se puder repetir um pouquinho do que você falou, já que muita gente não conseguiu ouvir, te agradeço. Tudo bem. Me chamo Isabela Esperança, sou advogada em Manaus, atuo também em outros estados, né? Minha paixão é direito de família e eu sou uma super defensora de que a administração e o direito, eles devem andar juntos, principalmente quando você tem um escritório e você sabe onde quer chegar, sabe as metas que quer alcançar, as diretrizes que você almeja conseguir, e sem a fundamentação, a base da administração, você não consegue. Um exemplo clássico é você recebe os primeiros honorários e gasta todo o valor no mesmo dia.
típico de quem não entende as bases de administração. Então é uma honra Exato. estar aqui com vocês, dividir essa sala com a Ive, fazer parte desse projeto tão bonito do REM, que é um escritório pioneiro, que está fazendo, inclusive, tradução simultânea pelo YouTube com Libras, que eu não vi ainda um outro escritório em Manaus realizar esse tipo de situação, de abordagem, o que mostra, né, o atendimento humanizado e que pensa em toda a sociedade. Então, só um sentimento mesmo de gratidão e vamos para essa live. É isso aí. Para quem está entrando agora, vamos desejar mais uma vez que vocês são muito bem-vindos. A gente agradece, né, o tempo, né, que vocês estão dispondo para ouvir o que a gente tem para falar, né, o assunto que a gente preparou. Foi com muito carinho, foi pensando exatamente no advogado, né, na carreira da advocacia, que é um ramo tão vasto, né, e que acaba que muitas pessoas entram e saem rapidamente por não conseguir trilhar um caminho, né? Então, o tema de hoje da live é a estrutura organizacional na advocacia, tá bom? Então, a gente vai aí trazer alguns pontos do que é a estrutura organizacional, o que tem a ver com a advocacia. Então, assim, como a doutora Isabela falou, ela atuou aí, né? Vou adiantar um pouquinho aqui, ela atuou dentro da gestão de pessoal dentro de um escritório de advocacia. Então, o que acontece? A gente pontuou alguns assuntos para que a gente consiga estruturar isso. A gente fez alguns pontos para que a gente consiga estruturar o que é a criação de um escritório, o que é se tornar advogado de fato. Então, doutora, se você me permitir, se tiver mais alguma coisa para falar, a gente começa falando sobre o que é o processo, né, do advogado iniciante. Como é que é o processo estrutural, né, do advogado? Porque, assim, eu, quanto administradora, quando falo de processos, estudante de administração ainda, né, só falo administradora. Quando eu falo de processos, eu falo de um processo interno, né, de várias atividades juntas que formam um sistema, um circuito. E quando o advogado fala de processo, é de uma ação judicial, né? Então, quando a gente fala do processo interno do escritório ou do dia a dia do advogado, existem alguns pontos que é o que a gente comentou. Quando o advogado está estudando, ele não é ensinado, né, nas disciplinas, ele não é preparado, não há um momento durante o curso que diga assim, você vai fazer o seu exame da ordem e vai acontecer determinados eventos para você obter êxito na sua carreira, né? Não existe isso. Não existe nenhuma matéria. Exato. Então, a gente está aqui, né, criou esse conteúdo no intuito de dar um norte, esclarecer. Se tiver pelo menos algum advogado, algum colega que diga, poxa, eu entendi o que eu preciso fazer, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente fala de uma coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre o processo de estruturar um escritório, da estrutura do dia a dia do advogado. Aí você me pergunta, você querido ouvinte, mas como é que funciona essa questão? O processo de estruturar nada mais é do que visualizar aquilo que você quer quanto advogado. Porque como a doutora Isabela falou, o advogado, embora o código de ética diga que não, mas não deixa de ser um empresário, não deixa de ser uma empresa. É preciso ver o escritório como empresa. Exato. Então, o advogado, ele tem que ter aquele tino empreendedor, né? Ele precisa projetar, criar, executar. Então, são esses os pontos que a gente vai tratar hoje. O primeiro ponto é a questão de projetar. Mas, Eveline, doutora Isabela, como é que eu faço isso? Há pessoas que entram numa faculdade de Direito já com o intuito de atuar na área, né? Tem gente que quer ser concursado, tem gente que saber onde quer chegar.
Isso, tem que saber onde quer chegar. Então, assim, no que se refere a projetar, a gente diz que é preciso você tirar os sonhos, né, do imaginário e colocar no papel, dizer o que eu quero fazer. Eu quero um escritório, o que que eu vou fazer para abrir esse escritório, né? Então, assim, projetar nada mais é do que tirar as coisas do imaginário e pôr no papel. Dizer, eu quero abrir um estabelecimento dentro de tanto Sim. período, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso criar essa estrutura. Eu passei no exame da ordem recentemente. O que que eu vou fazer? Vou atuar sozinho? Se você não tem aquele network, né, a tua rede de contatos, é difícil, né? Não é impossível, mas é difícil. Então, o que que a gente orienta sempre? Crie seu network dentro da sua instituição de ensino, dentro da sua rede de amigos, informe, diga, olha, eu sou advogado, eu atuo na área X. O primeiro de tudo, né, é saber o que que você quer fazer, porque há advogados que trabalham de um tudo, né, que são os chamados clínicos gerais. Eu ouvi esses dias esse termo, né? O fulano é advogado Sim, e clínico acaba geral. que você não sabe nada, não entende nada. Exato. Então, focar numa determinada área é muito importante. É um ponto aí que você já pode anotar. Focar na área. O que que é a área? Ah, eu quero trabalhar só com criminal. Beleza. Então, você vai Se se identifica especializar com esse naquilo. nicho, né? Isso, exatamente. Então, doutora, no que se refere ao início do escritório, queria que você compartilhasse um pouquinho aí de como foi aí o começo da tua carreira, como é que é a tua vivência nessa questão do início de tudo. Sair da faculdade, vou ganhar muitos alvarás. Como é que é? Conte aí. Bem, eu sempre fui apaixonada por lei, por doutrina, esse tipo de situação. Mas naquela situação que você está na faculdade, a única coisa que você quer é terminar. É terminar com êxito, é ser aprovado no exame da ordem. Você não pensa além disso. E, inclusive, você não é ensinado para isso. Ninguém chega e pergunta para você, você pode ir por esse caminho, você pode por esse, não. Você sabe que precisa entregar as matérias, que precisa ser aprovado no exame da ordem e pronto. O resto ninguém te ensina. E aí que vem a diferença nos escritórios que são organizados, que possuem essa fundamentação, que possuem essa estrutura. Porque é muito de perfil, né? É de cada um. Nem todos sabem que querem abrir escritório logo, nem todos sabem que querem fazer parceria. Mas, basicamente, eu preferi ter um know-how de várias áreas, até para saber em qual área eu iria me identificar. E após isso, decidi, não, buscarei nessa área, que é a área que eu sou apaixonada. O meu nicho é família. Às vezes o coração palpita, como a doutora Ellen fala para o criminal, mas Sim. família é o que me faz virar as noites, é o que me faz estudar, aprofundar, porque assim, de fato não tem como a gente saber tudo, mas tem como você se especializar em determinado assunto e ser referência nesse assunto. E é isso que a gente busca. Atualmente o empreendedorismo está ganhando bastante foco e a gente vê a administração sendo colocada de uma forma também bem mais presente na advocacia. Enquanto antes, se a gente tinha aquela questão de gestão vertical, que eu acredito que é assim que vocês chamam, que vem, né, do advogado sênior e vai descendo as categorias até o estagiário, hoje a gente já tem uma equipe, como o REM, né? A gente já tem o suporte, a equipe de tecnologia, a gente já tem os advogados, a gente já tem os sócios. Então, você vê, né? Toda uma estrutura dessa, todo mundo sai ganhando, todos possuem êxito, tanto o escritório em si, como os clientes. Exato. Que eu pudesse deixar de dica aqui seria o quê? Você procurar ver esses escritórios diferenciados, especializados, que tem esse olhar diferente
e se coloca lá como parceria, como aprendizado, até você entender o seu perfil. Sim. Então, nesse ponto da questão do processo inicial, né, da vida do advogado, isso que a doutora Isabela falou é de extrema importância, né? Na administração a gente chama de cases de sucesso, né? A gente estuda aquelas empresas, aquelas startups que deram certo e a gente olha, coloca uma lupa ali para ver o que eles fizeram, por que eles tiveram tanto sucesso, entendeu? E assim, o fato isso vale para qualquer lugar, para qualquer momento da nossa vida, inclusive no assunto que a gente está trazendo hoje, que é focado na advocacia. Então, o advogado iniciante, como você falou, deve, né, é sua obrigação analisar quais são os escritórios que estão sendo reconhecidos, o que eles têm feito. Se você quer participar do grupo, parabéns, faça aí jus, né, a sua candidatura. Mas se você quer ser um empreendedor, que essa nossa live é com foco mais ou menos nessa questão do advogado que saiu da faculdade, quer saber o que fazer para começar. Então, faça isso e analise o que foi que eles fizeram, o que foi que esses escritórios de sucesso fizeram para estarem onde estão, certo? Porque, com certeza, isso faz parte do momento da execução. Quando você tiver tirado o seu projeto do imaginário, colocar no papel, você vai começar a visualizar o que você tem que fazer. Aí começa a execução, né? Feito isso, é preciso, né, criar aí a estrutura de pessoal, né? Porque você não consegue trabalhar sozinho, você não pode trabalhar sozinho. Em qualquer empresa, a gente, quanto empresário, quanto administrador, gestor, a gente trabalha por pessoas e com pessoas. Quanto mais o advogado, né? Que não vive sem o seu cliente. Então, é preciso sim procurar pessoas que estejam dispostas a te ajudar, a trabalhar, arregaçar as mangas e dizer: vamos construir esse negócio e fazer com que dê certo. Então, um ponto aí dessa criação, né, da tua persona, você precisa de pessoas que estejam do seu lado para te ajudar a caminhar para o sucesso, certo? E feito isso, né, como é que eu posso dizer? Esteja ajustado o seu processo, tirado do papel e começado a executar, é preciso criar a sua cultura. O que é isso? Eu preciso disso? Precisa. Porque se você não tiver um norte, um direcionamento, você vai ser o último procurado. Quando o camarada, o cliente foi lá, buscou vários advogados, aí nenhum quis fazer ou não pôde fazer, ele vai lá, vou fazer com aquele fulano que ele faz qualquer coisa. Entendeu? Então, se você tiver um norte, as pessoas vão te procurar pelo que você é, né? Tem aqueles que são procurados pelo preço? Tem, mas é melhor que você seja procurado pelo seu serviço, pela sua qualidade, do que pelo preço. Porque uma coisa é certa, o cliente vem pelo preço e também vai pelo preço, né? Então, é muito importante que tenha esse direcionamento. E quando é que isso é criado? Exatamente nesse processo inicial, que é o quê? É a cultura do lugar. Para que eu estou trabalhando? Por que eu abri esse escritório? Então, tem que dizer, colocar no papel, este escritório, fazer aquela famosa missão, visão, valores. E dizer lá, para que eu estou trabalhando? Eu quero trazer um atendimento de qualidade, atender aqueles que moram em áreas de difícil acesso, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade, trazer um direito acessível. Essa é a minha missão. Qual é a minha visão? E assim direcionar, dar um norte para a organização. Né, doutora? E eu me lembro que na nossa conversa, você comentou sobre esses grandes escritórios que constroem essa informação toda
recebem os clientes, porque quando a gente prepara a casa, os clientes vêm, né? Mas aí chega um momento que por conta da quantidade, a qualidade vai indo embora, né? E você fez um comentário que eu achei muito interessante. Se quiser trazer aqui para a gente ou acrescentar alguma informação nessa questão aí da criação da cultura, né, da razão de ser do advogado, fique à vontade, a palavra está com você. É uma questão muito delicada, porque, de fato, no começo, quando você não entende muito bem em qual nicho se alocar, como poderia funcionar a cultura organizacional do seu escritório, é interessante que você faça parcerias, que você tenha um know-how, tenha uma ligação com algumas entidades que lhe liguem para essa situação, para não acontecer situações como essa que a gente estava conversando. De repente você consegue um bom contrato, você finalmente conseguiu, digamos, aquele contrato fixo, mensal, mas você não supre a demanda, justamente por falta de organização. Então, do que adianta você, de repente, pegar uma empresa do distrito se você não terá qualidade e condições de cuidar daqueles processos? Então, de repente, com essa situação, você pode ficar marcado na cidade o resto da sua vida. E é justamente isso que a gente quer evitar. É um processo um pouco mais delicado? Demora, como você falou, eu não sei fazer, não quero fazer, mas faça, porque lá na frente vai fazer diferença no seu escritório. Nem que você, inicialmente, né, coloque no papel, minha missão é essa, vou trabalhar com esse nicho. A minha intenção... Eu até achei interessante que estava um escritório de Curitiba só advoga para homens. É especializado. Eu penso, não, então também tem que existir um escritório voltado para as mulheres, em suas mais diversas espécies, né? Em mais diversas categorias. E assim a gente vem. Tem no Sul escritórios especializados nas pessoas LGBT. Então, assim, é um mundo, é um universo que você precisa especializar, porque cada pessoa tem o seu direcionamento, tem a sua peculiaridade. E como a gente falou, né, não tem como um escritório, uma pessoa só, digamos, ter noção de todos os assuntos. Mas é aí que entra as especialidades, entra as parcerias, e a gente consegue fazer um trabalho humanizado. Porque se fosse pra gente, essa é a diferença, né? Você não é simplesmente ali um robô, mas é uma vida que está buscando você, é uma vida que depende de você para mudar. E aí é a importância da gente ter essa cultura bem estruturada. Sim. Deu uma parada aí no vídeo. Aqui tá bom. Voltou? Certo, doutora? Certo. Então, pronto. É isso mesmo. Essa questão, inclusive, que você falou do tratamento advogado-cliente é muito importante. E a gente pode trazer para esse período que a gente está passando, que é o período da pandemia, né? Esse período de crise. O nosso país está em crise. Então, assim, que afetou diretamente os advogados que trabalham sozinhos, né? Que buscam aí os seus clientes, então isso afetou diretamente. Então, quando você fala o tratamento humanizado, é saber lidar com o cliente de igual para igual, né? Ser gente como a gente. Então, assim, há muitos clientes, e isso é muito importante, já que a gente está falando aqui além de advogados, parceiros, a gente está falando com clientes, né? Ou com possíveis clientes. É muito importante o advogado ter em mente que ele vive pelo cliente. Então, seja criminal, da família, consumidor, se o cliente procura, é porque ele está precisando de fato de uma ajuda, de um auxílio. Porque se ele pudesse fazer sozinho, primeiro ele não ia fazer, né? Então, já começa por aí. Então, o tratamento faz parte da cultura, né? Do seu escritório, do seu atendimento, do seu tratamento. Então, essa questão a gente vai falar um pouquinho mais, que é o quê? Nesse período de crise,
há N formas de tratar com o cliente. Inclusive, o escritório mesmo, em advogados, a gente está se reinventando, né? Essa era digital veio para ficar. Essa live aqui é resultado. Exato. Então, assim, o escritório hoje, graças a Deus, atende a nível Brasil, né? A gente tem clientes em vários estados do Brasil. Por quê? Porque o atendimento remoto hoje está facilitado. O cliente faz uma videochamada, manda um documento. Então, assim, é um tratamento de igual para igual, que faz com que o cliente se sinta próximo e confiante, né? Principalmente aquele que, vamos supor, isso não acontece muito no criminal, né? Mas, de repente, a gente está entrando em contato aí via remota, o cliente vai ter aquela confiança, né, de falar tudo que tem para falar, sem omitir qualquer informação. Saber que o que ele vai falar, a pessoa está ouvindo como se estivesse frente a frente, né? Ao vivo. Então, as ferramentas que nós temos hoje, nós precisamos usar. O advogado precisa usar todas as suas ferramentas, que inclusive a gente até pontuou algumas, né? Na nossa reunião preparatória para essa live, a gente pontuou o WhatsApp, principalmente, né? Que é um meio aí de forma de contato direto. Quando você tem uma rede de clientes um pouquinho mais extensa, há sistemas que te auxiliam, né? Inclusive a gente comentou aí do Trello. Não é publi não, gente, mas é porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Ainda não é publi. Ainda, né? O Trello, ele é uma ferramenta que auxilia. O advogado está sozinho, não tem o sistema. Então, assim, ele auxilia o advogado a ter uma visão panorâmica do que é o trabalho dele hoje. Tem tantos clientes, quantos clientes estão em processo de andamento, quantos foram procedentes. Então, são ferramentas que estão aí e vieram para ficar. Nós temos também o sistema ADV Box, que é um sistema completo, robusto, que ajuda desde aviso de citação até aviso de perícia. Então, são ferramentas que precisam ser usadas. A gente está aqui para esclarecer, mostrar, compartilhar aquilo que tem nos ajudado hoje, no nosso dia a dia. Então, tudo isso, todas essas ferramentas que são usadas, que estão aí à nossa disposição, são feitas para facilitar a vida do advogado quanto orientador, né? Tem a informação na palma da mão. E quando o cliente perguntar, cadê o meu processo? Estou com a cópia aqui, vou lhe encaminhar o andamento. São coisas desse tipo que fazem, que ajudam... Isso, que ajudam a construir a história, a cultura do escritório em si, ou do advogado que trabalha só, né? Então, isso é muito importante. Então, aos advogados, aos parceiros que nos assistem, fica a dica, né, doutora? E, Ive, uma situação que eu percebi também interessante nas empresas que eu passei, nos escritórios, é justamente que no início alguns se preocupavam em conseguir o cliente. Ok, mas após isso não tinha uma entrega. Na administração se chamam de feedback, né? O pós-venda. Não tem isso. Então, esse cliente acabava subestabelecendo para outro advogado, acabava desistindo da ação, ou então dizia que você não era um advogado que dava atenção, e tudo isso eu ia percebendo, não, isso aconteceu por quê? Exatamente qual é o erro aqui? Justamente, se preocupou em conseguir o cliente, mas não ligou para as outras etapas, que é o acompanhamento, que é o resultado, é a análise do processo, esse feedback que você fala. Porque, por exemplo, eu amo direito de família. Então, eu entendo que se uma mãe que está numa situação delicada me ligar às 11 horas da noite de um sábado, ela vai ter um bom motivo para estar me ligando. Tem colega que fala que não, isso é loucura, mas a gente sabe que há casos e casos. Então, assim, você conhecendo o cliente e a pessoa conhecendo o seu escritório, como você disse,
ela pode até no começo procurar pelo valor, ou não procurar pelo valor, mas depois que ela conhece a identidade do escritório, ela vai naquele escritório. A gente... Exatamente. Indica, né? Exato. Você sabe, não, essa advogada, ela resolve no final de semana. E assim vai. E essa é a nossa imagem, né? Não, aquela Exatamente. criminalista, se preciso, ela vai para o júri grávida. Então, a gente sabe, né? Eu quero contratar a doutora Ellen. E assim a gente vai construir a nossa imagem. É verdade. Então, infelizmente, o nosso tempo ele é muito curto, né? Porque tanto de assunto que a gente pontuou, que a gente queria falar, nem a metade a gente vai conseguir abordar tudo, né? Então, assim, aos que ainda estão nos assistindo, a gente quer agradecer a participação de vocês. Se tiverem alguma coisa para comentar, fiquem à vontade, tá bom? Aí, assim, o último ponto que a gente tem para abordar é a questão da equipe. A gente está trazendo duas condições aqui. O advogado, quanto o empreendedor que quer construir, aí quer galgar um caminho para uma empresa, ter funcionários e tudo mais. E aquele advogado que trabalha só, ainda não tem uma equipe, não tem aquele network, a gente está trazendo dois cenários. Então, a informação que a gente está trazendo se aplica nos dois cenários. Depende de você. A informação está aqui e vai ficar só no nosso canal do YouTube. E o que acontece? Se conhecer para poder aplicar. Exato. Então, o que a gente já trouxe até agora? A gente já falou como é o processo inicial, né, na vida dentro da advocacia, quais são os desafios. Os desafios é a falta de cliente, não sei saber o que fazer, vou para a porta da cadeia, o que eu vou fazer? Né? Então, o ponto é você projetar, se direcionar, saber em que você quer trabalhar, se especializar nessa área, buscar conhecer, porque o ensino ele não acaba depois que a graduação encerra, quando você cola o grau e pega o seu diploma. Você vai ter que ficar adquirindo conhecimento constantemente, né? Fazer um curso de especialização, uma pós-graduação, porque o seu conhecimento ele é caro. Por isso que os seus honorários têm que fazer jus ao seu conhecimento. Ou melhor, os seus conhecimentos têm que fazer jus ao seu honorário. Como é que você quer cobrar um valor se você não atende dentro do que o cliente pede, né? Então, se você tem conhecimento, tem propriedade do que diz, você pode, né, cobrar aí o que você merece. Então, o primeiro ponto é essa questão de projetar, saber o que quer fazer, criar o projeto em si, né, colocar na ponta do lápis e começar a executar. Procurar uma sala, alugar, procurar os seus clientes, né? Porque antes de alugar uma sala, você tem que ter clientes, parceiros, tem que ter serviços honorários, né? Parceiros, para ir aí atrás de começar a desbravar o caminho. E logo em seguida a gente começou a falar sobre a cultura, que é aí o ponto que nós estamos, né? É a identidade do advogado. Como é que você quer ser conhecido? Como o advogado, o barato, que cobra pouco pelos seus serviços, né, que é desleal aí com a classe. Com o pessoal do ramo, com a classe. Muito obrigada, doutora. Quer desleal com a classe, né? Ou você quer ser reconhecido como um advogado que tem propriedade no assunto, é especialista e praticamente todas as suas ações são procedentes, né? Melhor é a segunda opção. Então, para isso, você precisa começar a construir desde o primeiro cliente a sua identidade, que você venha a ser conhecido como o advogado que sabe do assunto, que estuda, está sempre aí antenado e está sempre em movimento. Porque aquele ditado é o mais certo que existe. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se tiver algum evento, participe. Se tiver palestras, participe. Porque tudo é válido para adquirir conhecimento. Nosso parceiro aí, Ranieri Mendonça, acabou de entrar. Seja bem-vindo. E, para finalizar, tem a questão da equipe. Isso é só para quem quer ser um empreendedor. Não. Você também que começou sozinho, você não vai terminar sozinho. Uma coisa que os meus colegas do escritório estavam comentando mais cedo, né?
é impossível você trabalhar sozinho enquanto advogado, a não ser que você queira ter 2, 3, 5 clientes. Mas se você tiver um contrato grande, né, uma rede de clientes grande, você precisa sim de uma equipe. Então, quando você chegar nesse patamar, no outro patamar, quando você chegar lá, você precisa estar organizado. E você não vai se preparar só naquele momento. Essa preparação começou quando você projetou, né, o seu sonho. Quando você começou a executar. Então, assim, uma coisa que você comentou, a questão de delegar, né? Que o advogado não gosta de delegar. Ele centraliza todos os tipos de ação, o atendimento, a peça, a audiência. E você percebe que, como você falou, não tem como abarcar toda essa situação. E tudo bem se X função, Y função for com outra pessoa. Isso é uma questão que também tem que ser trabalhada. Se eu pudesse dar uma dica sobre gestão estratégica, seria se apresentar. Como você falou, se mostrar, participar de comissões, participar de palestras, participar de lives, porque é assim que as pessoas conhecem seu rosto, conhecem seu conteúdo. Aqui a gente tem aquela questão, né, da vanguarda, que não é a favor de certos tipos de exposição, e tem já os jovens, que já acreditam na tecnologia e que veem que essa mudança realmente pode acontecer. E aqui a gente está mostrando exatamente isso, diminuindo reuniões desnecessárias que levavam 1 hora para ir, 1 hora para chegar, 20 minutos no local. Hoje a gente já consegue resolver isso com o Google Meet, com uma live, com qualquer situação que seja. Então, é exatamente o que você falou. Você aprender a delegar, não, essa reunião pode ser feita com tal pessoa. Não, essa função pode ser feita por outra pessoa. Né? E assim você consegue exatamente estar estruturado. Muito bem colocado. Olha, o colega colocou que há 20 anos ele trabalha em equipe. Exatamente. E esse é o melhor trabalho, né? Olha só, o nosso colega aqui, o nosso parceiro Ranieri Mendonça, ele fez um comentário que é muito pertinente, eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Ele falou assim, ó, ele trabalha há mais de 20 anos na área do trânsito e até hoje ele não consegue trabalhar sozinho. Essa é a realidade. Sim. Quando você se coloca na posição de empreendedor, de empresário, você tem que ter consciência de que você vai precisar de pessoas. E aí começa aquela questão de contratação, chama para trabalhar. Ai, Ive, eu comecei agora, eu não tenho condições. Não, apresenta um acordo, né? Faz aí uma proposta e diga, olha, eu não posso te pagar um salário, mas eu te coloco tanta porcentagem. É um exemplo, né? Porque você precisa, porque é incrível, você coloca o negócio para rodar, né, para se caminhar. Se você não tiver lá, ou não tiver alguém que olhe por isso, ele não vai para frente. No caso do escritório, se você tiver um escritório, nem que seja pequeno, e tiver começar os processos aí, em 5 dias o cliente liga, doutora Isabela, qual é o número do meu processo que eu quero ver? Sim. E aí, porque você estava só, não conseguiu dar entrada nesse processo, porque já tinha vários outros para dar entrada, aí você vai dar entrada no processo do cliente depois de 1 mês. E aí, qual é o respaldo que você tem para esse cliente? Entendeu? Qual é a satisfação que você está dando para esse cliente? Tá entendendo? Diz pelo menos que é por causa do Covid, né? Alguma coisa assim. Mas tem que dar uma satisfação do que está fazendo. Quando o cliente chegar para saber sobre o processo, é importante que ele saiba que alguma coisa aconteceu. Né? Nem que seja uma informação sobre o feriado dentro do processo dele. Diga que teve isso, mas para isso o advogado ele não sabe 100% de todos os seus clientes, inclusive se for muitos clientes. Vou dar um exemplo aqui do escritório em advogados, a doutora Fabiana, ela tem muitos clientes.
E eu acho incrível que, ainda assim, em alguma conversa, alguém mandou um documento tal, aí ela fala o seguinte, é o fulano de tal, que mora em tal lugar, que veio tal dia. E aí a gente fica, como é que ela sabe disso? É um computador? Não, mas assim, são casos à parte, né? Uma exceção. Então, assim, nem todo mundo tem essa memória tão boa. Então, é preciso. É muito preciso que você, empreendedor, tenha em si esse pensamento de que precisa de pessoas e que você vai trabalhar por pessoas. Então é aquilo, não é que o cliente está te pressionando, não é que o cliente é chato, é que ele está te procurando porque ele está com uma necessidade. Então você precisa dar uma satisfação da sua imagem e da imagem do seu escritório, porque vai ser muito ruim se ele chegar com alguém e falar, eu estou com um processo no escritório tal, e há um mês ninguém me diz nada. Eu ligo e ninguém me atende. E nesse ponto entra aquela questão que a gente conversou sobre você saber o seu perfil. Porque se você sabe que você não vai aguentar a ligação fora do horário, que você não vai querer lidar com situações no final de semana, você não pode trabalhar em X áreas. Não, meu perfil, eu só quero ficar em horário comercial, só quero trabalhar direto com o gerente, então meu ramo é empresarial. E assim a gente vai moldando, porque se você faz o que ama, não tem problema. Mas você primeiro precisa se conhecer. Porque depois o seu trabalho acaba se tornando um fardo, né? E é por isso que há muitos advogados atuando em outras áreas porque desistiram da advocacia. Mas é porque a advocacia é ruim? Não. É porque a classe não se ajuda? Não. É porque não tem o norte do que quer fazer. Então, organização que a gente está conversando aqui nessa live. Exatamente, é a questão da estrutura organizacional, tem que se estruturar, nem que esteja só no início, porque como a gente falou, é só no início, depois você vai precisar de uma equipe. E aí, além de delegar, quando você já entende todos esses passos que a gente já trouxe aqui, você entende que agora você não precisa estar nas audiências todos os dias, você não precisa peticionar todos os dias, você não precisa estar acompanhando o processo, vai ter alguém para fazer por isso. Então, qual é o meu papel hoje? Vou só sentar na minha cadeira e tomar meu cafezinho o dia inteiro? Contar os meus alvarás? Não. Você tem um papel muito importante, porque agora você é um empresário que tem um pessoal que depende de você, depende da sua gestão, depende do seu trabalho, né? Então, quando a gente fala disso, o advogado que começou lá no início, construiu todos esses passos, agora ele está coordenando uma equipe, né? Ele está trabalhando não só pelos seus clientes, mas ele está trabalhando pela equipe. Qual vai ser o trabalho dele? Coordenar. A doutora Isabela, ela é responsável pelo setor da família. Então, tudo que seja direcionado à família, se de repente um cliente liga, olha, dono do escritório, o meu processo está há tantos anos parado porque a doutora Isabela, eu, quanto dono do escritório, vou falar com a doutora Isabela. Doutora, o que está acontecendo? Tá difícil para você? A gente precisa chamar mais alguém? Como é que tá aí a condição? Então, assim, ter uma visão ampla. Exatamente, entender a demanda. Ter uma visão ampla do que tudo se precisa no lugar, né? Independente aí de qual área seja. Então, além de delegar, a gente tem que coordenar. Seja um escritório multimilionário, quanto um escritório pequeno. Se houver essa estrutura, que é o tema da live, que é o assunto que está abordando, pode ter certeza que você está caminhando para o sucesso. E como uma amiga disse, a gente não pode pensar em trabalhar para ser rico, né? A gente tem que trabalhar para viver bem. A gente tem que trabalhar para viver bem. Então, se você quer viver bem, você tem que preparar o caminho, entendeu? Sim. Então, além de delegar, coordenar, tem a questão do acompanhamento, que é exatamente isso que a gente falou. Pode falar, se me permite uma colocação, pode até parecer um pouco clichê, mas eu sempre penso que a gente tem que fazer a diferença.
seja na administração, seja como advogado, seja como pessoa. Se você transmite essa diferença na vida da pessoa, na sua equipe, na pessoa que você acaba de conhecer, aquilo já está valendo, né? Se você vai montar um escritório ou não, se você vai continuar advogando ou não, mas se você faz a diferença na vida daquela uma pessoa, já valeu a pena. Todo aquele seu esforço, toda aquela sua situação. Que você falou exatamente, não é sobre dinheiro. E eu gostei dessa frase, é sobre viver bem. Vou falar para outras pessoas. Eu comentário, eu falei, eu quero ficar rica logo. E aí essa amiga falou, não, a gente não precisa, não pode trabalhar para ficar rico, porque senão a gente nunca vai parar. A gente tem que trabalhar para viver bem, né? Então, se eu quero viver bem, que aí é o ponto que eu quero chegar, se a gente quer viver bem, a gente tem que ter a humanidade de saber que quem está trabalhando com a gente, quem está no dia a dia com a gente, também quer viver bem, quer ter sua qualidade de vida. E aí, a gente pode tratar esse como último ponto. Já eu quero antecipar aos queridos ouvintes que essa não é a última live, a gente vai ter aí um 2.0, tá bom? A gente vai estar apresentando aí daqui a pouquinho a nova data. Acompanhe as nossas redes sociais. Então, assim, para a gente tratar esse último ponto, porque a gente vai já completar o tempo limite aqui da live, a questão da humanidade, não só com os clientes, mas com os colegas de trabalho. Eu ia fazer um comentário que nessa minha longa vida profissional, né, nesse meu pouco tempo de experiência, eu pude conhecer uma empresa que era de tecnologia, não vou citar nomes, mas era uma empresa de tecnologia, e assim, eles prezavam muito pela qualidade de vida do funcionário, mas era uma preocupação que a gente, quando vê, pensa, nossa, como? Por que eles são assim, né? É uma coisa totalmente fora do padrão. Primeira questão, não estou falando que isso se aplica para todas as empresas, né? Mas é um exemplo de se importar com qualidade de vida. Eles viram que era um trabalho que demandava muito esforço, né? Intelectual, mental, tinha que estar ali pensando muito. Então, eles não priorizavam essa questão de horário. Então, assim, tinha vezes que a gente estava... a pessoa chegava lá meio-dia, chegou para trabalhar, entendeu? Diferente de outros que tem que chegar às 7 horas da manhã e sair 5 horas da tarde, passa o dia todo de uma animação e tal. Então, assim, em algum momento, essa pessoa vai cansar. O que você está fazendo para recompensar essa pessoa que está trabalhando com você, por você? Sim. O que você está fazendo para recompensar ela? Por passar tanto tempo trabalhando com você. Você está dando uma gratificação salarial? O que você está fazendo? Você está dando uma bonificação? Está dando um espaço de um horário para ela descansar, um exemplo? Então, isso se aplica na questão do empreendedorismo. Você precisa ter esse pensamento. A pessoa tem que ter qualidade de vida. A pessoa vem de ônibus, um exemplo. Vamos fazer um horário aí para que não pegue tanto trânsito, não pegue um ônibus tão lotado. Os meus funcionários, eles trabalham com muita informação. Vamos fazer uma mini academia. Um exemplo, entendeu? Então, são coisas que a pessoa, quanto empreendedor, tem que ter essa consciência. O mínimo que seja, imagine aí, deixa a sua imaginação pensar uma coisa que seria interessante para a qualidade de vida do funcionário, do colaborador, do parceiro, do sócio. O que eu posso fazer? Fica a dica para que isso contribua, porque como a doutora Isabela falou, eu vou falar novamente, que isso é notório, reflete, né? Porque o cliente chega lá para ser atendido, é tratado bem, né? É tratado com carinho, com clareza, as informações são dadas conforme de estar, né? Exato. Então, assim, se o funcionário está bem, está satisfeito, logo ele vai fazer o seu trabalho bem feito. Então, de repente, aí, quem esteja nos ouvindo, que seja empresário, seja advogado de algum escritório, que tenha uma equipe, mesmo que você não tenha condições de dar essas opções que eu falei, faça alguma coisa que melhore a qualidade de vida, a satisfação da pessoa para trabalhar com você. É muito importante, né? Doutora, o que mais você tem para acrescentar aí para a gente?
Assim, a gente já citou vários pontos, né, em relação à cultura, à organização, estratégia, mas, de fato, eu acredito que realmente a parte fundamental aqui é a identidade. A partir do momento que o escritório percebe a sua identidade, que o advogado se encaixa no seu perfil, é totalmente vantajoso para todas as partes, tanto para ele como para os clientes. E assim, como você disse, né? Essa aqui é só o comecinho. Haverão várias outras lives. Já tem um assunto? O próximo assunto? Não sei te falar o próximo assunto. Entendi. Mas basicamente Novidade. vai ser surpresa. Mas basicamente é isso. É você se conhecer e aprender a usar as outras áreas no seu meio, no seu nicho. E aqui a gente tem, né, com certeza pessoas de outras áreas que elas possam perceber que não é só para você ficar presa na sua graduação, mas perceber também que as outras atividades, administração, psicologia, todas as outras áreas, elas podem se complementar e melhorar, né, a sua graduação, ampliar o seu poder de alcance, o seu poder de desenvolvimento, onde que antes a gente imaginou que o direito estivesse tão ligado à tecnologia, a software, a marketing, né? Marketing era para mídia, era para show, era para festa, e hoje em dia a gente tem marketing especializado para advocacia. Então a gente percebe, né, como que tudo de repente pode mudar e a gente tem que estar acompanhando, se especializando também. Exatamente, tem que acompanhar as novidades. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando a nossa live hoje, tá bom? A gente quer agradecer, em nome do escritório em Advogados, eu quero agradecer, primeiramente, a doutora Isabela Esperança. Foi um prazer. Qualquer dúvida, pode mandar direct pro Instagram mesmo, da REM, mandar e-mail, entrar em contato, que a gente está disponível para resolver. Sim, sim. Quero agradecer, doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter compartilhado a sua experiência, né, que a gente sabe que tem muita história. Então, a gente fica muito feliz. Agora a gente está em contagem regressiva para encerrar a live. Quero agradecer também a nossa convidada super especial, que é a Giane, está lá no YouTube. Parabéns, Giane, muito obrigada. A gente agradece muito por participar, por ajudar a gente. E obrigada a todos que nos ouviram. Sigam a gente nas redes sociais, doutora Isabela Esperança, sigam o escritório,